Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graça e a paz do Senhor. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a oração. São muitos textos que a gente vai citar durante um período aí de 40 a 45 minutos. Eu queria começar lendo um texto que parece que não tem nada a ver, né? Mas é Apocalipse capítulo 5. João viu na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, fechado e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém podia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhar para ele. Então eu chorava muito. João está tendo essa visão. O céu não tem choro, mas é uma revelação, né? Ele chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Um dos anciãos disse-lhe: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, para romper os seus 7 selos. Vi no meio do trono e dos 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos aqui são os crentes, né? Os cristãos, lavados pelo sangue de Jesus, nós somos santos. E cantavam um novo cântico: digno é de receber o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e compraste para Deus com o teu sangue homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e lhe fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas viventes, dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, clamavam com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Ouvia toda a criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, tudo que nele há a dizer: aquele que está sentado sobre o trono é o cordeiro, sejam honra, glórias e honra, domínio pelos séculos dos séculos. As 4 criaturas viventes diziam amém. Os anciãos prostraram-se e adoraram. João teve essa visão. Resumindo aqui esse texto, Deus revelou para ele que a humanidade, em poucas palavras, esse livro aqui selado é a história de toda a humanidade, que foi entregue na mão de Satanás. Na lei de Moisés, uma propriedade era vendida, era passada uma escritura, e só podia, desde 50 anos, se eu pudesse resgatar aquela propriedade era daquela tribo para sempre. Então, se por acaso alguém vendesse, 50 anos depois aquela propriedade voltava para aquela pessoa, né? Isso é uma lei. Então João entendeu, como judeu aqui, em poucas palavras, estou resumindo aqui, que esse livro simboliza a história da humanidade. Jesus vai abrir a partir dos selos seguintes, né? Contando os flagelos, tudo que vai acontecer. E essa propriedade, a terra, a propriedade da terra, Deus é o dono da terra, a terra é minha, diz lá a palavra, mas Satanás é um dono provisório. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo está posto no maligno.
principados, potestades, domínio, autoridade, governos, enfim. Então João ficou chorando. Até quando a terra foi entregue ao diabo através de Adão? Quem é que vai redimi-la? E aqui nós vemos em poucas palavras, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é digno, porque quem podia resgatar aquela terra de volta era um parente chegado. Se durante 50 anos aquela família não pudesse reavê-la, aquela terra, ela voltava para ele automaticamente. Mas João ficou chorando porque ele viu assim, ó, a terra foi entregue a um dono provisório. Satanás é o dono provisório. Quem é que vai redimi-la? Ele chorava muito. Até quando Satanás vai pisotear essa humanidade? É isso que tudo que está dito aqui, em poucas palavras, eu vou falar sobre a oração, mas aqui é o fundo que Deus colocou aqui para eu falar. Então, João ficou chorando. Até quando Satanás vai pisotear essa humanidade? Ele é o dono provisório dessa terra. Mas o leão da tribo de Judá, ele é o verdadeiro leão. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele veio da geração da tribo de Judá. Ele não veio da tribo de Levi. Estava profetizado que o Messias viria da tribo de Judá. Então ele cumpriu. Ele é o nosso parente chegado. É isso que está dito aqui em poucas palavras. Ele tem poder para redimir a terra, resgatá-la da mão de Satanás. Então, você deve divulgar que ele, com seu sangue, comprou toda a tribo, o povo, nação e língua. Em poucas palavras, eu vou pregar sobre esse texto todo aqui, só um pano de fundo. E lá no final, João viu um incenso, uma salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. As suas orações do povo de Deus estão lá registradas diante de Deus como incenso. Eu vi um testemunho anos atrás do Dr. Hebe, no programa Clube 700. Ele dizendo que ele bateu um negócio na cabeça dele, abriu o cérebro, ficou com os miolos de fora, e ele foi levado lá no céu. Lá ele ouviu música que saía dele e várias coisas que ele teve lá no céu. E depois ele sentiu um perfume no céu que ele não sabia o que era aquilo. Deus revelou que dele saía música e várias outras coisas que eu me lembro agora detalhe. Mas ele disse que o perfume no céu, Deus não falou para ele aquele perfume no céu o que era. Quando Deus mostrou assim uma fresta, ele entrou e se achou de novo no corpo dele. Estava no CTI, Dr. Hebe, um médico que morreu, esteve lá em cima, e ele sentiu esse perfume lá no céu. E aí só Deus vai responder para ele depois que ele ressuscitou daquele momento. Deus vai responder para ele através desse versículo. Aquele perfume que ele sentiu lá no céu eram as orações dos santos, do povo de Deus. Está lá diante do Senhor. Nós estamos enviando, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então vou falar aqui, então, um resumo aqui desse texto precioso, tremendo, que Jesus nos resgatou essa humanidade. Ele comprou com seu sangue toda a tribo, o povo, a nação. Ele tem direito sobre essa terra de resgatá-la da mão de Satanás de novo, né? Porque ele comprou com seu sangue. E ele vem julgar a terra com justiça, os povos com equidade. Então, para começar esse texto, eu li esse texto que é glorioso, né? Pensar nas coisas lá do alto. Não chore, João. Chore, igreja. Chore, povo de Deus. Chore por esse mundo. Jesus chorou sobre Jerusalém em Lucas 19. Jerusalém que mata os meus profetas e apedreja tanto quanto de enviei. Quando a vida quis juntar os seus filhos, os judeus, com uma galinha junto os seus pintinhos, vocês não quiseram. Vai ficar deserto, vai ser espalhado no mundo todo. E nós também sabemos. Jesus sabia, ele chorou lá em Lucas 19 com Israel, sabendo tudo que ele ia passar por causa da sua rejeição. E nós também sabemos tudo que esse mundo vai passar na grande tribulação pela sua rejeição. Então você precisa chorar. Chorar como João. Sei lá até quando Satanás vai pisotear essa humanidade, matando, roubando, destruindo essa mensagem tremenda que está nesse texto aqui. Tudo isso debaixo de oração. As orações estão sendo registradas diante de Deus e ele responde, né? Nós vamos ver aqui na Bíblia, né, que muitas vezes o povo de Israel teve cativo lá no Egito e orou e clamou. Deus falou: eu desci para livrar. Agora, lá em Gênesis 15, Deus falou para Abraão: daqui a 400 anos eu vou levar você para uma terra prometida. 400 anos, até que a medida do pecado de Canaã, lá que matava a criança, imolava a criança nos braços de Moloque,
fogareiro, jogava criança, fazia feitiçarias, ocultismos, consultava os mortos. Vocês vão para lá, eu vou destruir aquele povo, vou colocar vocês lá. Se vocês praticarem a mesma coisa, eu também vou destruir vocês, porque eu estou levantando vocês como um sacerdócio. Lá em Êxodo 19, Deus falou: olha, eu quero que a nação de Israel seja sacerdócio real, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular de Deus. Israel não cumpriu isso, mas lá em 1 Pedro 2,9, Pedro disse assim: a igreja, que é composta de judeus e gentios, e que não são judeus, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, crente, é um sacerdote. As tradições do homem, a religião, colocou que existe o sacerdote e o leigo, e até o povo evangélico também coloca isso: eu vou orar por você, vou jejuar por você, você não precisa jejuar. É mentira. Cada crente é um sacerdote, tem que orar, jejuar, como nós temos estudado aqui: quando deres, quando orares e quando jejuares. Nós temos falado dessas três coisas, que Jesus ensinou, que precisamos praticar. Já falei sobre o jejum, estou falando sobre a oração. Depois, mais adiante, eu vou falar sobre praticar boas obras. Em todo o Velho Testamento, princípio da palavra de Deus, que manda que não podia amar o teu próximo como a ti mesmo, é fazer com que ele tenha as mesmas coisas que eu tenho. A igreja primitiva praticou isso quando foi cheia do Espírito Santo. Começou a repartir os seus bens, espontaneamente. Nós vamos falar isso aqui durante esse estudo, alguma coisa sobre oração, que é muito vasto esse assunto. Agora, temos aqui praticar. Vou falar muita coisa aqui que tenho anotado, pesquisado e vivido, porque oração tem que ser praticada. Você não entende tudo sobre jejum? Pratique, você vai ver o poder que você vai fluir através de você. Você não sabe tudo sobre a oração? Pratique, e você vai ver o poder que vai fluir. Tem várias frases de homens de Deus que falaram sobre oração, mas eu queria, começando pelo Velho Testamento, citar algumas passagens, depois vamos andando na palavra de Deus, você vê o poder da oração, a importância da oração. No Salmo 115, diz assim, Salmo 115, diz assim: Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que quer dizer isso? Deus não age na terra a não ser como resultado da intercessão feita por um residente do planeta Terra, o Filho do Homem, as pessoas. É para você saber que Deus não vai agir na terra se a igreja não orar. Se você não orar, a tua família vai continuar nas mãos de Satanás, da idolatria, da feitiçaria. Você precisa amarrar esse valente com a oração. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Então ele orava, jejuava e ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Jesus comparou esse mundo como um valente. Satanás é um valente que dominou esse mundo, mas ele veio, outro mais valente, manietou esse valente, repartiu os espólios. Os espólios são a humanidade, que ele vai resgatando da mão de Satanás. E através de você ele quer fazer isso. Ele veio aqui, ele nos resgatou do império das trevas. Quando ele morreu naquela cruz, ressuscitou, ele despojou toda a principado e potestade. Você não precisa ir em lugar nenhum para se desfazer de obra do diabo. Você precisa invocar o nome do Senhor onde você estiver, e o diabo não tem mais domínio mais sobre você. Tem que ficar com medo de olho grande, feitiçaria, nada disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10, versículo 13. Como invocarão se não há quem pregue? Como quererão daquilo que não ouviram? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Eu estou pregando aqui, você pode ser libertado do império das trevas, de feitiçaria. Não existe maldição hereditária, existe mau exemplo de pai para o filho. Você não herda o pecado do teu pai. Se a tua família está encapetada, você aceitou Jesus, quebrou a obra do diabo na tua vida. Tua família continua lá, você ora para manietar o valente deles, salvá-lo da idolatria, da incredulidade, do ateísmo, da promiscuidade. Deus não age na terra não sem resposta à oração. Nós vamos ver aqui na Bíblia alguns exemplos, humildemente, que há muitos textos para falar. Deus vai me ajudar. Então, quer dizer para você, transferir essa responsabilidade para você, que não ora, que não busca. Esse Salmo 115 diz que os céus são do Senhor, a terra Ele deu ao Filho do
né? E Satanás tomou, acabamos de ler agora Apocalipse, mas Jesus resgatou uma obra do Calvário. O cordeiro tem 7 chifres, quer dizer, plenitude de poder. Esses 7 chifres significa plenitude de poder. E os 7 espíritos fala que a presença desse poder enche o céu e a terra. O poder do cordeiro, o cordeiro que foi morto é para salvar toda a humanidade. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2. Manda você orar pelo governo e pelas autoridades para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você deve orar para salvar o Brasil, o governo, as autoridades corruptas. Reinar no palácio do governo, das autoridades é podridão para todo quanto é lado. Provérbios 14 diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. É o pecado do governo, das autoridades, do pobre, do rico, do policial, do bandido. É o pecado. É o pecado. Jesus pagou um preço altíssimo ali na cruz. Hebreus capítulo 5 diz que ele se apresentou com grande clamor e lágrima ao que podia livrar da morte, mas foi ouvido quanto ao que temia, e ele aprendeu na obediência. Ele agonizou pela tua alma, porque não tinha outro jeito de salvar você, nem a mim, nem a humanidade. Você fica apresentando boas obras, jejum, penitência, isso é trapo de imundície. Isaías 64 diz que todos nós somos como imundos, e as nossas justiças como trapo de imundície. Mas se você aceitar Jesus, o teu pecado é apagado, zerado. Romanos 4 diz que aquele que não pratica, aquele que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, o perverso, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha que maravilha! Ele justifica o perverso, o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. É o poder do sangue de Jesus que eu provei há 43 anos da minha vida. Eu sou feliz porque eu tenho paz com Deus. Romanos 5 diz que justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai ter paz com Jesus no coração. Jeremias 29 diz, eu transportei vocês para a Babilônia. Orai pela paz que eu vos transportei. Eu vos transportei. Ele foi na boca do Nabucodonosor, por causa da sua desobediência, rebeldia, idolatria, porque vocês não guardaram o ano sabático, e 7 anos a terra tinha que descansar, Israel não deixou. Então, ele foi levado para o cativeiro, 70 anos que não deixaram cumprir, não cumpriram esse ano sabático, Deus levou para fora da terra. Então, eu vos transportei para a Babilônia, para descansar a terra, pela tua rebeldia. Orai pela paz da cidade, porque na vossa paz tereis paz. Agora, se não tiver Jesus no coração, não vai ter paz, não vai ter paz. E da paz é Jesus. Ele disse, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus tem uma paz que excede a todo entendimento. Você não vai entender. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você precisa dizer que o Cordeiro venceu e vai abrir o livro. Continua mandando incenso lá para o céu. As suas orações são como incenso. Salmo 141, versículo 2, ele diz assim: suba a minha oração como incenso. Suba a minha oração como incenso. Ele estava profetizando isso, né? Lá em Isaías 56 diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, lá em Deus 25, olha, para que eu habite no meio deles. Aquele tabernáculo tipificava Jesus. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sabe quem habitou no grego? Tabernaculou. Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus mandou fazer um tabernáculo que tinha um altar do holocausto que tipifica a cruz, depois tinha uma pia para lavar, o sacerdote simboliza a água, a palavra, o Espírito, depois tinha o incensário, que é as orações e adorar a Deus, o incenso era oferecido a Deus, depois tinha os castiçais, que fala que você é a luz do mundo, o castiçal é Jesus, nós somos as luzes, e tinha o Santíssimo. Tinha uma cortina do sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de animal, colocava em cima da tampa da arca, perdoava o pecado dele e do povo. Mas em Hebreus capítulo 10, 19 diz assim: tendo pois ousadia, confiança, para entrar no santo dos santos.
te acusando, você não leu a Bíblia, você não orou, você não sei o quê, você não pregou, você não evangelizou, outras coisas, né? O seu pecado grosseiro, mas você não ora porque você fica aceitando a acusação do diabo. Aplica o sangue de Jesus e entra na presença do Senhor. É sempre pelo sangue de Jesus. É se você orou muito ou viveu uma vida santa, perfeita. Não, é pelo sangue. Você vai se santificando por causa do sangue. O sangue, a palavra. Então o tabernáculo era como ter acesso à presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Ele acabou com tudo aquilo. Não existe mais. Jesus disse: olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou edificá-lo. Como assim? Herodes levou 40 e poucos anos para construir, lá no João capítulo 2. Ele falou: estou falando do templo do meu corpo. Eu sou esse santuário. Acabou, não tem que adorar ali no monte de Gerizim, onde os samaritanos adoravam, nem lá no templo de Salomão, ou no templo do Senhor, lá de Herodes, que foi reconstruído. Você adora a Deus em espírito e em verdade. Estou falando coisas simples aqui para você, né? Então o santuário foi feito, cumpriu em Jesus. Aquele tabernáculo tipificava Jesus. O templo de Salomão tipificava Jesus. Acabou. Agora você tem acesso pelo sangue, pela palavra, através do incensário e as orações, né? Você tem acesso através do sangue, levava lá no Santíssimo e Deus aceitava. Jesus entrou no céu e ofereceu o sangue dele, o Pai aceitou, e ele está à direita de Deus intercedendo, vivo, intercedendo por você agora, nesse momento. Amém. Não tem que matar animal, fazer mais nada. Graças a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, a minha casa é chamada casa de oração. Você precisa orar. Você precisa interceder. Deus não viola a sua palavra. Ele respeita a criatura que ele fez e a escolha que o homem faz. Deus fez o homem semelhante a ele, com capacidade de escolha, e o respeita como tal. Deus interfere na vida do homem a seu próprio pedido. Se você orar, ele vai interferir. Se você me buscar, vai me achar. Vou comentando aqui esse comentário, que Deus colocou você aqui na terra. Deus age aqui na terra através da oração do seu povo. Deus tem revelado o seu desejo para a vida dos homens na Bíblia, em Cristo, e o Espírito Santo em nós revela o que está no coração de Deus em relação à igreja e ao mundo. Mas como ele deu a terra aos homens para que governassem em perfeita harmonia com seus propósitos e palavras, ele espera o amém dos homens, a palavra revelada é o pedido de intervenção. Então, eu estou comentando isso aqui, que Deus quer agir na tua vida, no mundo, na humanidade, no governo, na autoridade, na tua família, através das suas orações, das nossas orações. Nós vemos o exemplo, são muitas coisas para falar, né? O exemplo de Abraão, por exemplo, né? Abraão orou lá no Velho Testamento, ele orou por Sodoma e Gomorra. Esse é um assunto que eu anotei bastante, isso aqui no Gênesis, capítulo 17, versículo 5, Deus mudou o nome de Abraão. Abraão era pai das alturas, dizem que ele tinha um pescoço alto, era altão, comprido, era qualquer coisa assim. E foi mudado para Abraão, que é pai de uma multidão, né? Nós somos filhos de Abraão, porque Abraão foi o primeiro homem a crer na promessa do Messias, Jesus, a descendência, no qual seriam benditas todas as nações da terra, através de Jesus. Jesus é a descendência de Abraão, não é o povo de Israel em primeiro plano. O primeiro plano é Israel, que viria o Messias, né? Então ele orou por Sodoma e Gomorra, no capítulo 18 de Gênesis, e Deus salvou o justo Ló. Isso é um assunto tremendo. Quero citar rapidinho para vocês aqui, que é muito profundo, daria para falar só isso aqui, daria para falar muita coisa. Então ele orou e Deus livrou o justo Ló. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 10, diz que Jó vivia lá em Sodoma e Gomorra, afligia a sua alma dentro das suas obras iníquas. E Deus livrou Jó, tirou. Assim ele vai tirar Ló, ele vai tirar a igreja também. Como ele tirou, salvou Noé e sua família. Olha quanto pouquinho de gente, né? Ali ele viu a terra toda através de Noé, descendente de Noé, Sem, cão de Jafé. Sem, o povo de Israel foi descendente de Sem, né? Os semitas, né? Bom, então rapidinho, no capítulo 13 de Gênesis, diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus, eram grandes pecadores. Gênesis 13, versículo 13, contra o Senhor Jeová. Sodomia é pecado, homossexualismo é pecado grave contra Deus. Homens maus e grandes pecadores, né?
Lá em Romanos, capítulo 1, diz que o homem tendo relações sexuais é torpeza. Vou falar rapidamente sobre esse assunto aqui. Deus colocou Abraão para interceder por Sodoma e Gomorra para que não fosse destruída. Só um comentário rapidinho. Deus colocou para orar. Você tem que orar por Sodoma e Gomorra. Você tem que orar por esse mundo, como Noé salvou o mundo todo com o seu testemunho. Pregou durante 120 anos que Deus ia destruir com um dilúvio. Mas a Bíblia diz que subiu uma neblina da terra, regava a terra, não tinha nem chuva. É uma mensagem doida que nem a nossa. Ó. Você vai ressuscitar o corpo igual ao de Jesus. Que nada, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tinha uma adagem popular naquela época. Paulo, que nada, ninguém vai prestar conta dos seus atos, não. Os gregos não criam na ressurreição do corpo. Mas você vai ressuscitar em corpo. Você vai ter um corpo glorioso igual ao de Jesus. Ou então perdido igual o ímpio. Corpo de pecado. Nós vamos ter um corpo glorioso. Então Deus que me ajude aqui a falar tanta coisa importante. Então no capítulo 18, o Senhor apareceu para Abraão 3 homens. Um desses homens era Jesus. Chama-se teofania, manifestação de Deus no Velho Testamento. Quando você lê no Velho Testamento que o anjo do Senhor apareceu a Abraão, Isaac, Jacó, mudou o caráter de Jacó, mudou a natureza, o caráter. Ele aceitou a adoração, esse anjo aqui. Um desses anjos que visitou Sodoma e Gomorra era Jesus, revelado lá no Velho Testamento. E Ló chama ele de Senhor meu. No capítulo 19, versículo 18, ele chama Senhor meu e adorou aquele anjo, que era Jesus. Presta atenção. Depois o pessoal de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com aquele anjo do Senhor, que era Jesus. Você fica chocado comigo? Mas já está na Bíblia. Eu te mostro pela palavra. Então, ele chamou de Senhor aquele anjo. 3 anjos vão visitar lá, checar se vão destruir essa cidade ou não. Porque eles eram maus, Gênesis 13, versículo 13, eram maus e grandes pecadores contra Jeová, o Senhor. E Deus desceu lá na pessoa desse anjo do Senhor e mais 2 anjos. Vou rapidinho terminar isso aqui para não demorar muito. Então, ele foi lá, os moradores de Sodoma disseram assim: esse indivíduo, capítulo 19, versículo 9, esse indivíduo quer se fazer juiz agora entre nós. Aquele anjo do Senhor era Jesus, ele tem poder para julgar, assim, eu vim checar se vamos destruir essa terra ou não. Mas Abraão orou por Sodoma e Gomorra, dizendo: tu vai destruir o justo com o ímpio? Ele falou assim: ó, se tiver 50 eu não destruo. Por amor àqueles 50 eu não destruo. Se tiver 45, 40, foi baixando, 50, 45, 40, 30, 10, 20, 10, não tinha nem 5. Porque os genros de Ló disseram assim, zombavam dele, que deva destruir a Gomorra nada. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14. O genro, casado com as 2 filhas de Ló, que depois tiveram relações com Ló, e nasceu os amonitas, os moabitas, foi um povo terrível, um pecado, um incesto. Mas naquele momento ali estava Ló, a mulher dele, as 2 filhas, porque o genro não acreditava na mensagem de Ló, Deus vai destruir a terra, não tinha mais nada, está zombado dele. E a Bíblia fala que no capítulo 19, versículo 1, que os anjos chegaram, um daqueles anjos, e no capítulo 19, versículo 1, foi Ló, botou o rosto no chão e adorou aquele anjo, porque não era um anjo comum, era o anjo do Senhor. Então, por que eu estou enfatizando tanto isso, né? Mas é porque Deus vai julgar a terra, assim como ele destruiu através do dilúvio, a terra estava cheia de violência. Deus mandou um homem pregar durante 120 anos, Noé pregou e mandou o dilúvio, salvou ele e a família dele. Sodoma e Gomorra também está como exemplo, que Deus vai julgar o homem ímpio. Não é só homossexualidade, é adultério, prostituição, idolatria, você adorar imagens, escultura. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que não herdarão o reino de Deus idólatras, efeminados, sodomitas, os adúlteros, os bêbados, os caluniadores. Não é só o homossexual. Agora, 1 Coríntios 3,11 fala aqui, ó, alguns de vocês foram tudo isso, efeminados, sodomitas, idólatras, mas agora foste lavados, santificados, regenerados pelo sangue e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Não importa se você é homossexual, se você é adúltero, se você é idólatra, você tem que nascer de novo. É isso que a Bíblia fala. A igreja de Corinto estava cheia de efeminados, sodomitas, efeminado, sodomita, bêbado, maldizente, caluniador, né? Então, adúlteros, idólatras, não herdarão o reino de Deus. Então eu quero dizer para você, estou demorando muito nessa mensagem aqui, mas é importante. Então, a Bíblia fala lá em 2 Pedro que Deus colocou como exemplo, que Ele vai punir o homem que vive impiamente, e Ele sabe livrar da tentação dos piedosos, que Ele tirou, ó, sacou ele de lá.
da mulher de Ló. Ele olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Perdeu a salvação, olhou com saudade do pecado lá, para o que é. A Bíblia fala que ela, lembrai da mulher de Ló. Lucas 17:31, Jesus deixou essa lembrança. Cuidado, lembra, não olha para trás, não olha para o mundão, não olha para Sodoma e Gomorra, não olha para a tua vida passada. As coisas velhas já passaram, tudo se ferrou. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se ferrou. Então está escrito aqui para você, meu amado. Eu não vou falar tudo sobre a oração, mas é importante. Deus colocou Abraão para orar por Sodoma e Gomorra. Você vê a importância da oração, intercedeu por ele. Ló também pregou durante 120 anos. E está escrito na palavra que tudo foi. Ele não poupou os anjos. Lá em 2 Pedro 2,4 diz que Deus não poupou os anjos que pecaram e lançou no inferno. Não poupou o mundo antigo. 2 Pedro 2,5. E preservou Noé e mais 7 pessoas. E também não poupou Sodoma e Gomorra, né? Mas poupou Ló, porque sabe guardar o justo, salvar, vai sacar. Breve vai haver um rapto desse mundo, o arrebatamento. Aquele que está vivendo justamente vai sumir. A minha esposa vai falar sobre isso aí, vários estudos sobre a volta de Jesus, né? Você vai ouvir muito falar. Precisamos falar sobre isso mesmo. Então, a oração, lá em 1 Pedro 4,7, assim, ó, sede sóbrios e vigiai, já é a última hora. Está chegando os últimos dias. Sede sóbrios e vigiai, mas sobretudo tenha ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, você está chegando à última hora. Precisamos orar muito, clamar muito. As suas orações estão registradas. Ele deu lá com incenso nas narinas do Todo-Poderoso. Ele está reservando. Ele tem um dia determinado, mas ele colocou Abraão para lá orar por Sodoma e Gomorra. Depois nós vemos lá em Êxodo, o povo de Israel clamou. Deus tinha falado em Gênesis capítulo 15, daqui a 400 anos eu vou levar você para aquela terra prometida. Até a medida da iniquidade dos amorreus, dos cananeus, entornar, quando o pecado entornasse de matar criança, e feitiçaria, idolatria, consultar os mortos, os demônios. Aí eu vou tirar esse povo lá e botar vocês lá. Mas se vocês pecarem como eles, eu estou levando vocês para lá, não é pela bondade de vocês, é pela maldade daquelas nações. Está lá em Deuteronômio capítulo 7. Colocar vocês lá. Se vocês praticarem a mesma coisa, eu vou punir vocês também. Ah, que Deus é esse, pastor? Mas é verdade, ele matou o seu filho em teu lugar. Ele matou o seu filho por Israel, pelo pecador, pela prostituta, por você, por mim, por nós. Ah, pastor, que Deus carrasco que matava tanto no Velho Testamento, ele matou o seu filho. Fica quietinho. Ele matou o seu filho por mim e por você. Você não sabe quanto o nosso pecado, a humanidade, agredia a santidade de Deus, que ele teve que morrer por nós. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecado. Por que ele matou o seu filho? Mas será que o pecado da humanidade é tão podre assim? Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia. Mas por que Jesus pediu tanta vez? Oh, Pai, salva de outra maneira. Ou faça a tua vontade. Não, tem que morrer, meu filho. Um cordeiro puro, imaculado, santo, morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,18 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele sabia o preço que ele ia pagar, sabia que o homem ia se desviar, mas ele não tirou o livre-arbítrio de Adão e Eva, mas ele sabia o preço lá, 1 Pedro 1,18, que ele matou Jesus, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, nos desígnios de Deus. Você pode entender esse Deus que te amou antes de você nascer? Ele matou Jesus. Você foi predestinado para ser em Cristo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, não. É aquele que está em Cristo. Você creu nisso, você aceitou essa adoção, você aceitou esse sacrifício, predestinado em Cristo. Em Cristo, em Cristo, é quem está em Cristo. Então, tem que continuar em Cristo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, eu posso estar me desviando um pouquinho da oração, mas estou falando aqui coisas muito importantes. Então, Deus orou, Sodoma e Gomorra, o povo de Israel orou lá em Êxodo. Eu ouvi o seu clamor, vi a sua aflição e desci para livrá-lo, porque chegou a hora. Eles oraram. 400 anos Deus tinha falado. Lá no cativeiro da Babilônia também Daniel orou. Senhor, está escrito aqui, Jeremias 25, 29. E depois de 70 anos, Deus trazou o povo de Israel de novo para a sua terra. Ah, então não precisa orar. Deus prometeu que vai trazer, não precisa orar. Daniel entrou em oração 21 dias, em jejum. Manjar desejava, não comi, não ungi minha cabeça com óleo, né? Ficou 21 dias clamando lá no quartinho dele, lá, no lugarzinho lá de oração, né? E Deus deu um livramento, veio um anjo, deu uma resposta.
é para salvar uma nação, para cumprir a sua palavra. Deus colocou Abraão para lá Sodoma e Gomorra, Deus colocou Noé pregando, intercedendo pelo mundo da época, Deus colocou Moisés intercedendo pelo povo de Israel. Não destrua esse povo não, Senhor. O povo é muito rebelde, mas não destrua não. Então, Deus colocou 100 pessoas para interceder. Eu não vou falar tudo sobre a oração, mas eu estou falando de pontos importantes para você entender que Deus não age aqui na terra sem a oração do povo de Deus, da igreja. Tem que levantar pessoas orando em todo canto, orando e clamando, fazendo a sua parte. Deus vai cumprir o seu propósito na terra, mas Ele usa a intercessão, né? Então, querido, você precisa interceder. Lá em Isaías 59 diz, viu que não havia varão maravilhoso por não haver quem intercedesse. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação, sua própria justiça o susteve. Ezequiel 22:30 diz, busquei entre eles um homem que consertasse a serva, que pudesse dar brecha dentro de mim, por essa terra, para que eu não destruísse, porém não achei. Então ele mesmo deu um livramento, né? Moisés intercedeu por Israel, Esther intercedeu por Israel com jejum e oração. Deus não deixou de dizimar a nação de Israel com aquele complô de Amã lá para destruir a nação de Israel. Deus colocou a rainha Esther ali, era uma judia, ela se declarou no rei e orou e jejuou 3 dias e foi na presença do rei, que ela não podia entrar se o rei não chamasse, e ela foi lá, intercedeu e deu um livramento, né? A nação de Israel foi salva. E Daniel também, já citei esse exemplo. Então, 1 Samuel 12:23, Samuel diz assim, o Senhor me guarde que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, não interceder é pecado. Está na palavra isso aqui. Então, Abraão orou por Sodoma e Gomorra, foi liberto da destruição. Jesus orou por Pedro e por seu discípulo e por nós, lá em João 17. No Salmo 2, versículo 8, pede-me, eu te darei as nações por herança. É uma profecia do reinado de Jesus, né? 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, né? Então nós temos que interceder. Nós temos que interceder por esse mundo. Bom, Jesus vivia em constante oração. Só fomos para o Novo Testamento. Nós fomos no Velho Testamento, já citei algumas passagens. Davi vivia em oração. Outros exemplos aqui, a hora não vai dar para falar tudo, né? Então, Jó orou pela sua família, intercedeu. Porventura meus filhos pecaram, ele orou pela família dele, intercedeu, né? Ele orou pelos seus amigos que falaram mal dele. Lá no finalzinho ele disse, vai lá que meu servo Jó vai orar com você, que vocês não falaram que era reto. Caluniaram Jó, não, quem faz um erro mesmo está sofrendo, porque sempre que você fez coisa errada, você é soberbo, você é orgulhoso. Era nada disso. Jó é um exemplo de que sofrimento não é sinônimo de pecado, não. Foi para o nome dele ser glorificado. Satanás disse assim, vai lá, ele tem tudo. Tu viste na terra o meu servo Jó? Sincero, reto, temente a Deus, desviando do mal. Ele tem tudo. Tem camelo, junta de boi, filho, mulher e família. Ela tira tudo que ele tem, sendo blasfemado na tua face. Então ele foi lá e usou ladrões, salteadores. O diabo usa gente, ladrão, salteador, e roubou tudo de Jó, tirou tudo. Caiu um teto na cabeça dos filhos e morreu. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó amou a Deus acima de tudo. Seus bens, seus filhos. Sua mulher disse, louco, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas parece que ela ficou com ele. Não diz que ele arrumou outra mulher no final lá e teve filhos dobrados. Mas ela ficou com ele. Na hora ela amarrou lá na fé. E Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas quanto a Deus, ele não atribuiu mal nenhum. Ficou fiel a Deus. Pereça o dia que eu nasci e tal. Então Jó honrou o nome de Deus. Ele intercedeu. É um exemplo aqui. Davi também tem um versículo no Salmo 39, versículo 1. Ouve, Jeová, a minha oração e dá ouvido ao meu clamor por teu socorro. Não seja surdo às minhas lágrimas. Eu achei maravilhosa essa versão da tradução brasileira, né, que fala, não seja surdo às minhas lágrimas. Deus ouve as suas lágrimas. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não suporta, não despreza. Está lá no Salmo 51. Sacrifício e oferta não quiser, mas com o sacrifício que tu queres é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quebrantado através da oração. Através da oração. Eu vou correr um pouquinho aqui. No Salmo 56, no 9 da Bíblia assim, no dia que eu clamar, retrocederão os meus inimigos. Isso eu sei, porque o Senhor está comigo. Então você tem que clamar. Então você tem que clamar. Resistir ao diabo e fugirá de nós. Quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. Pedir, buscar, bater, insista. Ele só condenou as vãs repetições.
viver isso. Insistir, bater, pedir, buscar, né? Buscar de dia e de noite, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo fala de oração, jejum, vigília. Vigília são 3 horas de oração. Você passa a noite toda, eu passei a noite toda orando. Nós precisamos fazer vigílias, 3, 4 horas, 3 vigílias, 2 vigílias, 6 horas orando. Já fizemos vigília aqui de 8 da noite até meia-noite. Tá bom. Buscar o poder de Deus. Buscar o poder de Deus. Então, Jesus vinha em constante oração. Largava a multidão e orar sozinho no monte, aqui e ali, né? Orou 40 dias antes de começar o seu ministério em jejum para encarar o inferno, o diabo. Lucas 6,12, ele orou a noite toda para escolher os 12 apóstolos, dependência de Deus, né? Se Jesus era assim, imagina eu, misericórdia, né? Eu não preciso estar orando e buscando o Senhor. Então, estou citando alguns textos rapidinho aqui. Provérbios 28 diz que quem desvia o ouvido para ouvir a lei do Senhor, que é a palavra, até a sua oração é coisa abominável. A sua oração é rejeitada se você não ouve a palavra de Deus. Está aqui, Provérbios 28, versículo 9. Em versículo Salmo 109 diz que eu me dedico à oração. Davi se dedicava à oração. A minha casa será chamada de oração, já falei, né? Então eu vou terminando aqui. Daniel buscava 3 vezes ao dia em oração. Senhor, voltado para Jerusalém. Senhor, traz o teu povo de volta. Leva o povo de volta. Orou e foi fiel na Babilônia ali, né? E orou 21 dias e Deus deu livramento a Israel, voltou para sua terra. Em resposta à oração. Ele orou, né? E orou e clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe de volta Israel do cativeiro. Ele diz assim: então vocês vão me orar, eu te ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando buscarem todo o vosso coração, e eu farei voltar os seus cativos. Está lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, e buscar em todo o coração, e serei achado de vós, e eu trarei os seus cativos. Tem uma versão que coloca: eu mudarei a sua sorte. Está errada essa versão. Eu trarei os seus cativos. Agora a oração muda a sorte. Ezequias orou e Deus, ele ia morrer. Lá em 2 Reis 20, tu vai morrer, Ezequias. Ele botou a cara na parede: Senhor, tem misericórdia de andar na tua presença. Aí Deus mandou Israel voltar lá e dizer: eu ouvi a tua oração, eu vi a tua lágrima, eu te sararei e darei mais 15 anos de vida. Infelizmente veio um filho encapetado depois, chamado Manassés, feiticeiro, macumbeiro, endemoniado, né? E fez de Israel até ir para o cativeiro por causa do pecado do filho dele, Manassés, um homem encapetado lá. Então Ezequias deu mais que a oração muda as coisas, né? A oração muda. Então, queridos, eu teria muita coisa para falar aqui sobre a oração. Diz assim: Jesus está intercedendo por nós no céu, e o Espírito Santo está aqui na terra intercedendo dentro de você. Existem 2 advogados: Consolador, Paráclito. Jesus, 1 João 2,1 diz: filhinho, não peguei. Se alguém pecar, temos um paráclito, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2,1. Romanos 8,26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você tem um intercessor lá no céu, que é Jesus, e você tem um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo, dentro de você. Você não sabe como orar, você ora em língua, você geme, ora no Espírito, clama ao Senhor. Não se vê pregador falando em língua estranha. O diabo não está tirando essa arma da tua mão. A Bíblia manda orar em todo o tempo no Espírito, orar em língua, na rua, em todo lugar, baixinho. Claro que você está doido, mas você precisa orar em todo o tempo. É uma guerra, Satanás te ataca 24 horas por dia. Efésios capítulo 6, eu preguei quinta-feira aqui: a armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, e orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em língua, na rua, em todo lugar. Orar sem cessar, meu irmão. Eu vou dizer algumas coisas que alguns pregadores disseram aqui, para você ver que, respaldando aquilo que eu estou falando, né? O pastor Hernandes diz assim: nunca houve avivamento sem oração. Reunião de oração, ele fala que a reunião de oração, a igreja forte caminha de joelhos, anseia por Deus e não por suas bênçãos. Intimidade com Deus é mais importante do que o trabalho para Deus. Lucas 10:38 fala de Maria e Marta. Uma estava trabalhando na cozinha, fazendo até uma comida para Jesus, mas a outra estava bebendo os ensinamentos. Jesus na minha casa, eu vou ficar aos pés dele, só se ele mandar para a cozinha, eu não vou não. Jesus na minha casa, eu vou ficar bebendo, sabe? Então Maria escolheu a boa parte, mas pouca coisa são necessárias. Maria, pouca. Marta, você está criticando Maria que está a meus pés? Olha,
Você só precisa de uma coisa, é estar aos meus pés. É a prioridade das prioridades. Maria escolheu a boa parte, como será tirada. Então, estar aos pés do Senhor é a prioridade das prioridades. Lá em Esdras, capítulo 1, 2, 3, quando o povo voltou do cativeiro, ao invés de começar a construir o templo, sabe o que fizeram? Construíram o altar, mataram o cordeiro, pediram perdão dos pecados, depois foram fazer o templo. Primeiro a obra do Senhor da obra, depois a obra do Senhor. Esdras, capítulo 1, 2, 3. Voltaram do cativeiro, vamos fazer o muro, vamos fazer o templo, não! Vamos pedir perdão a Deus. Matar o cordeiro, a Páscoa, comemoraram, pediram perdão a Deus, reataram a sua comunhão com Deus, depois vamos fazer o templo. Isso nos ensina a prioridade, é comunhão com Deus em primeiro lugar. Maria está fazendo alguma coisa para Jesus. Tem muita gente fazendo alguma coisa para Jesus, vai um ativismo terrível, e corre para lá e corre para cá, não para buscar o Senhor e contemplar o Senhor. Então, o pastor Hernandes diz, né? O trabalho para Deus, intimidade com Deus é mais importante do que o trabalho para Deus. Vida com Deus antes, né? O Deus da obra antes da obra de Deus. Eu tenho sempre falado aqui. Igreja que ora, Deus trabalha por ela, nela e através dela. Poder não vem de métodos. Ele fala aqui no livro dele, que eu li no livro do pastor Hernandes. Deus unge homens de oração e não métodos. Deus unge pessoas. Oração é a mais poderosa instrumento para promover a palavra de Deus. Ele fala no livro dele. É mais importante ensinar um estudante a orar do que a pregar. É mais importante você ensinar um estudante a orar do que a pregar. O pastor Hernandes fala. John Wesley diz assim: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e que não temam nada senão pecado, com eles abalarei o mundo. E dá 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e que não temam senão o pecado, com eles abalarei o mundo. Amar a Deus acima de todas as coisas e odiar o pecado que matou Jesus naquela cruz. Não quis no sangue de Jesus. Um pastor disse que a oração é a força que produz santos. Oração é a respiração do crente, né? O irmão André disse: a nossa prioridade maior deve ficar em silêncio, esperando pacientemente para ouvirmos a voz de Deus. Então, o irmão André, o contrabandista de Deus, nos falou isso. E eu também tenho dito que o pastor Caio falou disso uma vez, que ele estava orando na parte da manhã em casa. Aí chegou um irmãozinho: pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou orando aqui a parte da manhã, buscando o Senhor. Já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visita ali comigo. Orar e não fazer nada, né? Daniel orou ali, deu um livramento à nação de Israel, né? Orar e não fazer nada, né? É uma guerra, é uma batalha. Romanos 15 diz: peleja por mim nas vossas orações. É uma batalha espiritual. Moody disse assim, o evangelista Moody: tenho tanta coisa para fazer hoje que eu vou dar as primeiras horas de oração, primeiras horas do dia orando. Moody chegou e disse assim: tenho tanta coisa para fazer hoje que eu vou orar as 3 primeiras horas do dia. A gente é diferente, né? Não vou orar nada, eu vou fazer tudo lá e não deixar orar nada, né? E John Knox, a rainha da Escócia, temia mais as orações dele do que a rainha da Inglaterra com seus exércitos. E ele orou e Deus usou aquela rainha para matá-la, essa rainha que odiava os cristãos, essa Maria. Os homens podem evitar os nossos apelos, rejeitar nossas mensagens, opor-se aos nossos argumentos, menosprezar nossas pregações, mas não podem fazer nada contra as nossas orações. O povo pode rejeitar a tua pregação, rejeitar tudo, os teus pensamentos, mas não pode fazer nada contra a tua oração. Você ora e abençoa o teu inimigo, ama o teu inimigo, ora por ele, intercede por ele, né? Alguém disse uma frase que o segredo da tua derrota é aquele momento. O segredo de toda a nossa derrota é o fracasso na oração secreta. O segredo da nossa derrota é o fracasso na oração secreta. Aquela oração lá com Deus derramando no seu coração, você e Deus. Jesus orava sozinho, Jesus orava com os 3 que dormiram naquela hora, você orava com a multidão, né? Então, a igreja primitiva se reunia para orar. Nós vemos lá em Atos 2, o Pentecostes, depois 2:42, eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. No capítulo 3, Pedro e João veio para o templo orar. Apesar que eles oravam no cenáculo, no tabernáculo, foram orar no templo, né?
fica idolatrando o templo. Eles oravam no templo, nas casas, nas ruas, né? Igreja somos nós, igreja é você. Lá em Atos 12, Pedro foi colocado na cadeia, Deus colocou a igreja para orar por ele, e Deus mandou um anjo lá. O irmão André chama-se resgate, né? Deus mandou um resgate. Pedro lá na cadeia, tirou ele da cadeia e ele continuou pregando o evangelho, a oração, resgatou, né? Então, o pastor Bonhoeffer Chu diz que no seu livro Oração, Chave do Avivamento, ele disse, em 1958 ele começou a orar na igreja dele, lá na Coreia do Sul. Ele começou intercedendo pelo povo de Deus, pela nação e por nós. Aprendemos a orar e viver em oração. Quem quer avivamento e almas salvas, a pátria convertida a Deus, quem quer avivamento deve ter oração como imperativo. Oração, chave do avivamento. Irmão Bonhoeffer Chu. Na Coreia do Sul, eles oram de 5 às 7 da manhã. As igrejas coreanas oram e vão trabalhar. Ah, não tem tempo, então acordava às 5 horas da manhã, orava até às 7 e depois vai trabalhar. Todos os cultos na Coreia do Sul, né? O povo fica em oração antes do culto começar. A gente vê nas igrejas aí um bate-papo, vão ter comunhão, mas comunhão nada, é fofocada, tanta confusão. Chega na igreja é falar com Deus, clamar a Deus, depois você vai orar, vai ter comunhão outra hora. Mas chega na igreja e ninguém ora nada. Então ele disse que a igreja lá na Coreia tem avivamento. Era oração, botou os diabos para orar, o obreiro. Domingo tinha 7 cultos e orações antes do culto começarem. Reuniões sociais antes do culto, nunca reunião social antes do culto. Isso tinha um avivamento na Coreia tremendo. Muita a história do livro dele conta muitas coisas. Avivamento. Se eu parar de orar, os membros também não oravam. Ele falando, se eu parar de orar, os membros também não oram. Jesus fazia e ensinava. Lá em Atos 1, versículo 1, Jesus fazia e ensinava. Jesus era homem de oração. Lá em Atos capítulo 6, elegeram diáconos para servir as viúvas da igreja. E os apóstolos disseram assim, nós vamos dedicar a oração e a palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. O pastor Bonhoeffer diz que ele não subia ao púlpito para pregar antes de passar 3 horas orando. Estamos fazendo isso, os pastores? Nós vamos fazendo aqui? Ele disse que no Japão ele tinha que orar 3 horas antes de pregar. Tanta treva. No Japão ele orava 3 horas antes de pregar. 3 horas. Nunca houve um avivamento no Japão, ele conta do livro dele. Nos Estados Unidos, quando ele ia pregar, ele precisava de orar 2 horas para entrar em comunhão com Deus. Na Europa ele orava 2 ou 3 horas antes de tanta batalha espiritual. Irmãos, ele não confiava na pregação dele, na unção, no conhecimento bíblico dele, na oração. Quem ora se quebranta, não tem lugar para orgulho. Quem depende de Deus em oração não tem lugar para soberba, orgulho, não. Ele fica quebrantado. Meu Deus, você está falando com Deus ali, ó. Se você não tiver com a vida limpinha, tu não vai sair dali cheio. Mas você entra com ousadia pelo sangue e vai entrando em comunhão. Senhor, vou melhorar, vou aperfeiçoar, vou vigiar, vou orar, né? Vigiar meus pensamentos. O pregador disse, quando estiver só, vigie os teus pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, seja isso que ocupa o pensamento. Quando estiver em família, vigie o teu gênio, o teu temperamento explosivo. Quando estiver em sociedade, na igreja, meus irmãos, vigia a tua língua. Oh, coisa terrível, né? Quando estiver só, vigia os pensamentos. Quando estiver em família, vigia o teu gênio. Quando estiver em sociedade, vigia a tua língua. É uma vigilância constante. Vigiar e orar. Você recebe bênçãos uma noite toda orando e perde 1 minutinho ali com uma palavra, machucando, ferindo. Então, querido, é muita coisa para falar sobre oração. Eu vou parar por aqui para nós terminarmos orando, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou terminar orando, falta alguns minutos para terminar a gravação aqui. Quero orar por você, por mim, por nós, praticarmos a palavra do Senhor. Eu deixei de citar muitos textos. Paulo orava, Paulo dizia assim, eu sempre faço menção de vós nas minhas orações. Oração é um antídoto contra a ansiedade. Filipenses 4, né? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus, não estejam ansiosos por coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus, as suas orações, suas súplicas, com ações de graça. Quer dizer, é orar, clamar, pedir socorro, depois agradecer. Ações de graça é agradecer, não é só pede. Senhor, ouve o que teu servo fala. Não, fala que o teu servo ouve, para ouvir também. Para para ouvir o Senhor. Você ora e depois fica parado. O irmão André falou, tem que ficar parado para ouvir o Senhor falar. Ele vai falar.
aprenda a ouvir. Tem que gastar tempo. Gasta tempo orando, ficar quietinho ali, contemplando o Senhor. Eu vim buscar o Senhor, eu vim buscar as bênçãos dEle. A presença dEle é mais importante que tudo na minha vida. E a oração que produz isso. É o Espírito Santo que flui no nosso coração, nos dá prazer de orar, de buscar o Senhor. É Ele que dinamiza a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus disse: fique em Jerusalém, não faça nada. Recebereis poder, sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Vocês vão orar, jejuar. A igreja vive em oração. Foi através do poder do Espírito Santo. Você precisa se buscar um batismo do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos o Brasil, essa palavra tão simples, humilde, Senhor, mas nos desafiando a buscar a Tua face, a ter um relacionamento contigo, Papai. Pai nosso que estás nos céus, queremos santificar o Teu nome. Venha o Teu reino nas nossas vidas, na nossa família, no lar, no Brasil, Senhor, no mundo. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, as bênçãos materiais, tudo que precisamos. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades, não fazer todas as nossas vontades, mas suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa a nossa vida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Venha o Teu reino sobre essas nações, salva essas nações, salva o mundo da violência. Ó Senhor, ameniza, Senhor, pois nós sabemos que só no novo céu, nova terra, é que haverá fartura de justiça. Mas Tu podes, na oração da Tua igreja, fazer com que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Em nome de Jesus nós abençoamos o Brasil, as nações, a Tua igreja, o Teu povo. Meu Deus, que nós não pequemos mais, deixando de orar, de interceder, de chorar, Senhor, por esse mundo, Pai. Salva esse mundo, transforma a cada lar aqui presente, cada vida que me ouve, cada família que ouve agora, que possa Te buscar, Te clamar, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo, desperta-nos para buscarmos a Tua face, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.